nós vamos falar sobre a mediação no novo CPC. Aspectos gerais, aspectos importantes, vamos falar sobre aquilo que a nossa alma pedir. E a primeira imagem que eu trago aos senhores é uma imagem que poderia ser interpretada como uma estrada, né? É a estrada que está em algum lugar por este mundo que habitamos. Mas se eu olhar um pouco mais para além do aparente, eu vou ver nesta estrada árvores, eu vou ver nesta estrada terra, eu vou ver nesta estrada iluminação. Se eu olhar um pouco mais, eu vou quase me sentir lá, a ponto de sentir a brisa, talvez o cheiro das folhas. E essa estrada tem história, porque alguém plantou essas árvores. Se eu cortar essas árvores e plantar outras em qualquer outro lugar, nunca mais será essa mesma estrada. Isso que eu não estou nem pensando na história das pessoas que participaram da construção dessa estrada e do plantio dessas árvores, ou que ali tenham vivido belas experiências que até hoje está bem guardado em suas memórias. Mas poderia ser só uma estrada. E quando eu olho para essa segunda cena, eu vejo muitos processos. Eu poderia ter aqui uma estatística para dizer que são tantos julgados em tanto tempo, e que entram tantos por mês e saem tantos, e o judiciário está bem ou mal, conforme a conclusão que eu extrair dessa análise. Mas eu poderia olhar mais além do que este aparente. Eu poderia ver aqui importantes capítulos da história de vida de muitas pessoas, de pessoas que nem estão aqui. Porque quando nós temos num inventário, por exemplo, herdeiros discutindo a partilha de um patrimônio, eu tenho mais do que aqueles herdeiros. Eu tenho os filhos daqueles herdeiros. Eu tenho famílias inteiras que sofrem, enquanto esta situação conflituosa não se resolve. Eu tenho pessoas que deixam de conviver juntas o período de Natal. Eu tenho novos pais ou mães ou parentes de qualquer natureza que falecem e deixam de partilhar dessa convivência. Eu tenho netos que não conhecem seus avós. Eu tenho pessoas que não escrevem alguns capítulos da sua história porque nunca tiveram o colo da avó ou da tia, e assim sucessivamente. Então eu tenho muito mais do que processos. E ontem, quando se falava sobre o processo digital, o professor Cássio dizia que nós temos que amadurecer em relação ao processo digital, porque não temos ainda bem um processo digital tal como se espera. Eu concordo, temos muito que evoluir, mas na hora me assolou o pensamento de que nós temos que amadurecer primeiro como seres humanos, porque nós que estamos diante da tela onde tem um processo digital. Antes eu mostrava pilhas de processos, hoje nós vemos filas de processos, filas intermináveis, onde cada linha, cada número traz o mesmo que eu falava antes. Importantes capítulos da história de vida dessas pessoas que vão se desenhar a partir daquilo que cada um de nós, como profissionais do direito, agirmos, proporcionarmos. Nós podemos entender que o nosso papel, se eu falar do meu, é meramente sentenciar. Então eu vou tentar sentenciar o mais rápido possível, para tentar ser uma juíza melhor, para tentar mostrar um poder judiciário melhor. Mas eu que já vivi essa experiência, e confesso aos senhores, em algum momento da minha vida, quando mais jovem, ainda inexperiente na carreira, não me conformava em não alcançar talvez o número que eu considerasse ótimo. Ótimo é o número que é maior do que o número de entrada do mês anterior. E nisso eu entro numa ciranda louca de velocidade, posso até conseguir fazer um volume maior de sentenças, mas se eu olhar pela janela, eu vou ver que o mundo continua o mesmo. Os meus ponteiros de relógio vão passar tão rápido que daqui a pouco eu vou ter 50, 60 anos, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. Daqui a pouco os meus filhos já cresceram, daqui a pouco eu não vou ter mais participado de momentos que eram para ter sido importantes, mas que deixaram de ser porque eu nem percebi que eles estavam ali. E como eu, muitos de nós corremos esse risco. Por isso a importância de num congresso como esse, de numa plateia tão linda como essa, nós termos a oportunidade de parar por 30 minutos para fazermos uma análise um pouco mais profunda, para pensarmos sobre por que efetivamente estamos aqui.
Porque nós precisamos sim da técnica, mas nós precisamos tocar a alma humana. Porque são essas pessoas que procuram os senhores como advogados, que procuram o poder judiciário, esperando encontrar ali também almas humanas, que são os juízes, que encontram no caminho servidores, muitas vezes não conhecem o juiz, mas no servidor encontram o apoio, a explicação, aquilo que buscam. Então é importante que nós tenhamos a concepção da responsabilidade que está incumbida a cada um de nós. E responsabilidade que decorre de uma escolha, porque ao que sei, ninguém foi obrigado a estar aqui. Quando eu falo estar aqui, é dentro do sistema de justiça. Cada um dos senhores, em algum momento da sua vida, teve diante de si um leque de opções. Eram muitos cursos, não eram? Antes da gente ter escolhido direito. Mas se escolhemos o curso do direito, é porque de alguma forma a injustiça nos inquieta. E se dentro do direito, dentre tantas opções profissionais, escolhemos a advocacia, escolhemos o magistério, escolhemos a magistratura, escolhemos o que quer que tenha sido, há nisso uma grande razão. Há uma necessidade a ser atendida por parte das pessoas que vão compor a sua história de vida a partir da nossa atuação, a partir da atuação da nossa missão. Mas dito tudo isso, então quase de desabafo, eu quero dizer que antes de começar a pensar sobre alguma coisa, é necessário primeiro pensar sobre como você vai pensar sobre ela. E este alerta foi feito por um antropólogo experiente em comunicação, Gregory Bateson. Porque eu poderia sim chegar aqui e falar sobre a mediação a partir das minhas experiências, das minhas crenças e do ambiente em que eu vivi, que dizem são os 3 pontos de apoio que formam a nossa maneira de ver o mundo. As nossas experiências, as nossas crenças e o ambiente onde estamos. Eu fico preocupada, porque se eu olhar só sob esse aspecto, talvez eu encontre aqui muitos argumentos para dizer que isso aqui não vai dar certo. Não agora, não no Brasil. Ou talvez, como foi dito ontem, para não deixar passar, talvez na Suécia, na Suíça, na Finlândia. É preciso que nós percebamos que a inteligência também precisa do esquecimento. E é Rubem Alves, falecido recentemente, pedagogo, sociólogo, um grande professor que nos dizia isso. Percebam bem, em alguns momentos a inteligência precisa sim do esquecimento. Porque se nós nos valermos só da nossa experiência vivenciada até aqui, talvez a gente diga que não vai dar certo mesmo. Então vamos simplesmente passar pelo artigo 334 e por tantos outros artigos que se referem à importância da pacificação e vamos dizer a verdade. Teve sim um novo código que tentou instalar aí uma nova cultura, mas não deu certo. Meus caros, dar certo ou não a edificação de uma cultura mais pacificadora não depende absolutamente mais de ninguém. Depende apenas de nós. Depende daquilo que o advogado vai pensar e vai dizer ao seu cliente a primeira vez que tiver a oportunidade de se reportar a ele depois de ter ouvido. Porque o cliente, quando escolhe o advogado, está praticando um ato de máxima confiança. Ele foi o profissional escolhido. E essas palavras ditas pelo advogado vão ecoar profundamente em tom de orientação. É a orientação que o cliente busca. E depois, se chegar ao Poder Judiciário, ele vai encontrar outras pessoas, outros profissionais. Então, como dizia o Ivan Lins na música, depende de nós. Não há nada mais, nem mesmo em tons de grandes investimentos, que sejam necessários para que essa cultura aconteça. E aí, se eu olhar para os números, se eu olhar para as estatísticas, eu vou ver sim um Poder Judiciário inchado. Exatamente como a AMB desenha naquele vídeo que fala, não deixe o judiciário parar. A cada tantos segundos um novo processo, e ali aparece um prédio que vai inflando, quase como um barril. E a gente assiste aquele vídeo com uma música que vai nos deixando assim estonteantes, até quase ter a impressão de que o prédio vai implodir. E pior, lá dentro estamos nós. Lá dentro estão histórias de vida, aquelas que dependem de nós.
Então, de uma vez por todas, nós precisamos definir se nós queremos continuar a fazer mais do mesmo, ou se nós queremos, por um instante, parar e duvidar. E plantar uma semente chamada e se pudesse ser diferente? Quem sabe eu faço deste um convite à imaginação, para que nós tentemos exercitar a nossa imaginação. Porque olhando para esses números, com 110 milhões de processos, e um índice que só faz aumentar em relação aos anos anteriores, eu vou concluir, se eu estiver numa abordagem superficial, que nós precisamos contratar mais juízes, que nós precisamos construir mais fóruns. E aí, com a mesma metodologia, eu olho para a violência e digo, puxa, é verdade, a violência também está aumentando. Então, vamos contratar mais agentes de segurança? Vamos construir mais presídios? Será? Será que passado todo esse tempo em que nós vínhamos fazendo isto, não é chegado o momento de duvidar? E de fazer com que a imaginação, que tem na necessidade a sua grande mãe, a sua grande razão de ser, porque a necessidade é a mãe da criatividade, a gente cria quando precisa, a gente encontra alternativas, para que a gente tente provocar a possibilidade de imaginar uma perspectiva diferente. E a gente vai se identificar muito com essa nova perspectiva, inclusive a partir da própria lei. E eu trago singelos 2 dispositivos, extraídos do mesmo artigo. Está lá no artigo 3º, que todos já conhecem, mas eu faço questão de trazê-los aqui para tentarmos enfatizar algumas palavras. Vejam, no parágrafo 2º do artigo 3º do nosso novo código, nem tão novo assim, é dito: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Sempre que possível. Sempre que possível me incomoda um pouco, né? Porque sempre que possível não é só quando der, quando as condições forem as mais favoráveis e propícias. Não, sempre que possível é quando não for impossível. E como é que eu vou concluir que é impossível sem muitas vezes não ter nem tentado? Como acontece, e tem acontecido cada vez mais, por parte de magistrados que muitas vezes sequer designam audiência de conciliação, já justificando que vai dar errado, não vai dar certo. Quando eu encontro profissionais que dizem, puxa vida, mas isso aqui vai atrasar ainda mais o processo. E aí eu penso, atrasar, por quê? Temos pressa de chegar aonde? Porque se a pressa for de chegar na sentença, essa premissa está completamente equivocada, senhores. Porque um processo que deixa de contar com uma oportunidade de diálogo, que pode proporcionar um encaminhamento completamente diferente, muito mais efetivo, muito mais construtivo, muito mais engrandecedor para as pessoas envolvidas, esse processo que não tem uma audiência de conciliação, é verdade, ele vai tramitar muito rapidamente. Terá logo a sua contestação, terá logo a sua réplica e depois terá o quê? Ele terá um berço esplêndido por um longo tempo, numa fila chamada julgamento antecipado, ou concluso para sentença. Ele vai ficar lá por muito tempo, aguardando, sem que ninguém esteja pensando nele, porque em tese as pessoas apenas dirão, não, está aguardando a sentença do juiz. Puxa vida, né? Mas como demora? Enquanto que se houvesse uma audiência, aqueles 2, 3 anos de espera em que o processo vai aguardar, para ter um olhar bem otimista, porque pode ser muito mais do que isso, aquele processo pode estar permitindo que as pessoas estejam refletindo sobre o que acontece em suas vidas. Não só sobre o que aconteceu quando do ajuizamento, mas sobre o que está acontecendo agora, 6 meses depois, 1 ano depois. Porque eu não sou a mesma de 6 meses atrás, nem de 1 ano atrás. Eu, como cada um de vocês, somos parecidos com aquela natureza que eu mostrei no primeiro slide. Nós nos modificamos durante todo o tempo, pelo simples fato de estarmos vivos, e esse é o grande sentido da vida. Então, oportunizar uma audiência de conciliação é abrir a oportunidade para que as próprias pessoas olhem para o conflito, analisem o conflito sob diferentes perspectivas, inclusive sob a perspectiva do que o outro tem para dizer,
E a partir daí, caso consigam então restabelecer a comunicação, identifiquem alternativas de solução. E sempre há uma solução para cada conflito, para cada caso? Não, há muitas, não há uma, há várias. Eu comecei falando sobre criatividade. Se nós confiarmos na capacidade do ser humano de resolver os seus problemas, nós daremos a ele a oportunidade de falar, a oportunidade de dizer o que ele está sentindo, de dizer o que lhe interessa, de dizer o que ele quer. E não o que eu acho que seja melhor para ele, porque eu sempre acho alguma coisa. Eu só não. Alguém poderia estar dizendo, sim, mas ela é juíza. Todos nós somos muitos juízes. Somos mais juízes do que deveríamos ser. Nessa minha caminhada pela vida, onde tenho lido um pouco de processo e um pouco sobre psicologia, outro pouco sobre sociologia e sobre tantos outros saberes que agora estão se comunicando dentro de mim, eu tenho descoberto que nós julgamos demais. E que a principal dica que os outros cientistas, os outros estudiosos, não aqueles que estão no quadrado do direito, aqueles que estão no quadrado, que não é quadrado porque não tem limites tanto quanto o nosso tem, da psicologia e de tantas outras ciências, da administração, mas principalmente os da sociologia, o que eles mais nos pedem, e mais pedem às pessoas em geral, é não julguem. Vocês já tentaram ouvir alguém, dando-lhe atenção, querendo realmente ouvir o que ele tem para dizer, demonstrando isso, sem julgar? Nós fizemos isso a nossa vida inteira e por isso é tão difícil deixar de fazer. Mal a pessoa termina de falar, a gente completa a frase por ela. Ou a gente diz, puxa, eu também já passei por isso. Ou então a gente já saca uma solução. Porque a gente sempre sabe o que é melhor para outra pessoa. Não. A gente não sabe, só quem sabe é ela, porque eu disse o que é melhor para ela, e o que é melhor para ela, só ela sabe tanto quanto só eu sei o que é melhor para mim. Quem sou eu para dizer o que é melhor para você? Eu mal conheço a tua história, ou a tua história são apenas aquelas 4 ou 5 laudas de uma petição inicial, de uma contestação. Aqueles 15 segundos durante uma audiência que a pessoa olhou para o juiz e disse, posso falar? E tentou dizer alguma coisa timidamente. Talvez passou a noite anterior tendo uma noite mal dormida, estressado, ansioso. Afinal de contas, ele iria ao Poder Judiciário. Será que ele pode falar? Meu Deus! O Poder Judiciário é a casa da justiça. É claro que ele pode falar. Ele é o principal a falar. Se chegar o momento de ser discutida alguma questão técnica, evidentemente ele tem um bom intermediador, que é o profissional advogado, que ele escolheu, que é da confiança dele. Mas na hora de falar sobre o que sente, ele deve falar. Até porque, como eu disse antes, o que ele sente hoje pode não ser mais o mesmo que ele sentiu quando procurou o advogado, que não é também o mesmo que ele sentiu no dia que ele foi aviltado por uma situação de conflito. Mas o sempre que possível dessa expressão, do parágrafo 2º do artigo 3º, ele me incomoda. Sinceramente, eu acho que nós estamos descumprindo a nossa promessa. Nós não estamos honrando aquilo que prometemos. E no parágrafo 3º, para estancar qualquer dúvida, é dito ali que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão. Puxa vida! Então, o Estado deve tentar sempre que possível a solução do conflito pelo meio não adversarial, e nós profissionais deveremos sempre estimular esta solução consensual. Acho que a partir da conjugação dessas duas expressões não restam mais muitas dúvidas. A dúvida que poderia ficar em nós, que poderia habitar os nossos corações agora, é sobre a mesma dúvida que certamente habita o coração de muitos cidadãos. De cidadãos que compõem aquela estatística de para mais de 110 milhões de processos. Eu sei que é bem verdade que lá nesse número tem um grande quantitativo de ações intentadas por entes públicos, e também ali vai uma necessária conscientização, porque é o próprio Estado que determina esta postura, então que ele também cumpra a sua promessa. Mas eu, casualmente, nunca encontrei o Estado por aí. Não sei se vocês já apertaram a mão do Estado. Nós encontramos o presidente, nós encontramos o governador,
nós encontramos os deputados, os senadores, os vereadores, o prefeito, assim como encontramos o juiz e não encontramos o poder judiciário. Por isso que eu vivo dizendo que no começo, no meio e no fim de tudo, há sempre seres humanos. E essas pessoas conseguem apreender, porque sentem o mesmo que nós. Mas me referindo sobre o cidadão, eu ouso pensar como deveria ser a justiça com que sonha a sociedade. Porque essa sociedade que tem tantos excessos, não é? Excesso de fila para conseguir um exame médico, para fazer uma consulta, que dirá então uma cirurgia, excesso de processos para serem julgados. Nós temos excesso de tudo, mas se prestarmos muita atenção, como eu disse, para além do aparente, esses excessos, na sua grande parte, estão escondendo verdadeiras carências. As pessoas estão carentes. As pessoas estão carentes, sim, de remédios, sim, de educação, sim, de tantas outras necessidades humanas, fisiológicas, mas principalmente de respeito. As pessoas estão carentes de respeito. Elas querem se sentir ouvidas, atendidas. Durante todo o tempo, nos maiores conflitos, alguém está querendo dizer alguma coisa. Como é que a gente pode dizer, muito bem, eu sou uma profissional que lida com os conflitos, mas eu não ouço a pessoa que traz para mim o seu conflito. Não, eu interpreto, mas eu interpreto a partir do que alguém disse. Esta interpretação é que precisa ser reoxigenada todo o tempo, tanto por parte do advogado durante a tramitação de um processo, ele também precisa reinterpretar o conflito a partir das necessidades do seu cliente, que, como eu disse, vão se alterando com o tempo. Da mesma forma, todos os outros profissionais. Mas quando eu penso no seu Joaquim, no senhor João, no seu Pedro, não sei o nome desse cidadão que está aqui diante de mim, mas nele eu vejo representada a sociedade. Eu tenho para mim que ele pensa exatamente como o presidente da corte norte-americana, Warren Burger, que disse na década de 70, que as pessoas com problemas são como os doentes, querem remédios, e os querem o mais rápido e o mais barato possível. Eu, quando doente, nunca saí de uma consulta médica feliz por ter um atestado na mão, abraçando esse atestado, esta receita, e dizendo, agora eu vou me curar. Dobrando a receita, colocando no bolso e ficando tranquila? Não! Eu sempre procurei o medicamento, procurei fazer a minha parte, e a partir desse tratamento, tentando melhorar. A sentença sem efetividade é exatamente como uma receita médica guardada, dobrada no bolso. É uma tentativa de acertar, mas precisa de um tratamento. Mas se aquela carência que eu falava antes pode ser de respeito, eu vejo que o caminho da mediação pode ser muito mais efetivo do que o caminho da sentença. Pode ser. Quando eu falo pode ser, é mais para provocá-los, porque na verdade dentro de mim, eu não acredito mais somente, acredito na conciliação ou na mediação. Eu sei, eu sinto, eu vejo. E tantas pessoas que têm a oportunidade de passar por essa experiência, quando bem desenvolvida, dispensam comentários de convencimento a respeito dos benefícios da conciliação, porque percebem que verdadeiramente ali, não somente o conflito encontrou o seu melhor modo de solução, quanto as pessoas também se engrandeceram, aprendendo a partir daquela experiência conflituosa vivenciada. Porque todos nós sabemos que na dor nós crescemos, na dor nós evoluímos, e não é diferente em relação ao conflito. E aí eu pergunto, será que você já imaginou encontrar no Poder Judiciário, então, um centro de resolução de disputas? Eu não falo de um centro de julgamentos e execuções, não, com premiações para os recordistas de sentenças. Até porque depois de uma sentença nós vamos ter um recurso, depois do recurso nós vamos ter uma fase de execução, e depois eu não sei o que eu vou ter. Provavelmente eu vou ter um cidadão frustrado.
porque o tempo de duração de todas essas fases processuais, tanto do processo de conhecimento, quanto da fase recursal, quanto da fase de execução, é um tempo precioso na vida das pessoas. Muitas coisas acontecem e outras tantas deixam de acontecer. E talvez lá no final essa tal efetividade já nem tenha mais sentido, ou mesmo nem tenha como fazer sentido na vida das pessoas, porque não possa sequer ser vislumbrada. E aí o profissional vai dizer, eu sinto muito. Mas quando eu penso num centro de resolução de disputas, eu penso num espaço com múltiplas portas. E isso já não é novidade para ninguém, porque desde a década de 70, Frank Sanders já falava sobre o fórum de múltiplas portas. Só que a gente se acostumou a entrar na mesma, como se as outras não existissem ou tivessem trancadas. Não, há muitas portas. Há a porta que trata do julgamento, sim, mas vamos tentar deixá-la por último. Não por uma escolha, por uma diretriz mesmo, que quer proporcionar uma nova visão de justiça, que é a diretriz edificada pelo novo Código de Processo Civil. Nós temos uma porta que trata da conciliação, outra da mediação, outra da arbitragem, outra da justiça sistêmica, da comunicação não violenta, da justiça restaurativa. Nossa, há tantas portas. Eu pensei que soubessem quantas tinha, mas eu não sei, eu sei que há muitas. E de vez em quando, procurando, eu encontro mais alguma porta. Então é importante sabermos que tudo isso faz parte não de uma escolha, mas de uma política judiciária nacional, instituída por nada menos do que o CNJ. Se nós quisermos uma fonte de legitimação, temos muitas fontes de legitimação. Temos o novo Código de Processo Civil, temos a lei de mediação, temos a resolução do CNJ 125, temos. Mas em nós, o que nós temos para oferecer para aquela pessoa que busca sim a solução do seu conflito? E que cabe a nós como profissionais mostrarmos quais são as alternativas, porque afinal de contas é para ser um centro. E se eu falei centro de resolução, eu pergunto, e se a resolução fosse efetiva? E quando eu falo na resolução efetiva, eu chamo ao destaque uma das expressões que é um pilar dos fatores de negociação da teoria de Harvard, que fala que certo é o que dá certo. Certo é o que dá certo para as pessoas. Certo não é o que é bom para mim, melhor para o juiz, para o legislador. Certo é simplesmente o que dá certo, o que for melhor para elas. E com isso, meus queridos, exige-se uma certa, para não dizer grande, dose de humildade intelectual, para a gente não se colocar diante do outro, que é o jurisdicionado, titular do conflito, aquele que anoitece e amanhece sentindo a dor própria dessa angústia, para nos endeusarmos, a ponto de dizermos que sabemos o que é melhor para ele. E já que eu falei num centro de resolução, eu gostaria de falar nas disputas também. E se as disputas pudessem proporcionar aprendizado, para que depois de terem passado por essa experiência, as pessoas percebam que sim, elas já conseguem lidar melhor com o conflito. Elas aprenderam a enxergar o outro, a calar aquela voz interna que quer interromper o outro para se permitir ouvir o outro. E com isso a lidarem melhor com os próprios conflitos. Quem sabe sendo pais e mães, quem sabe sendo professores, educadores, eles consigam ministrar essas lições a partir do seu próprio exemplo. Porque como eu posso esperar que aquele filho, ainda criança, um dia cresça e resolva os seus conflitos quando adulto, se quando criança era o pai ou a mãe que diziam, eu sei o que é melhor para você, faça isso ou faça aquilo, sem antes lhe dar a oportunidade de pelo menos exercitar o levantamento de alternativas de solução. Quando eu passei a fazer isso com os meus 4 filhos, eu fiquei impressionada com a capacidade elevadíssima que eles têm de criar alternativas, de resolver seus próprios conflitos e de melhorar dessa forma toda a nossa convivência familiar. E já concluindo, eu quero lhes dizer que tem uma frase dita por uma pessoa que eu não sei quem é, porque foi uma paciente de uma psicóloga que palestrou num evento da infância e juventude, e essa psicóloga disse que, tendo ouvido essa frase, ela se calou diante do conflito tão grande apresentado por aquela mãe que tinha devolvido um filho adotivo. E é importante falar sobre isso, principalmente hoje, porque hoje é o Dia Nacional da Adoção.
E quando nós ouvimos falar sobre uma mãe ou um pai que devolve o filho adotivo, a gente julga, mas julga dramaticamente, como sendo um ser que não merece respirar, talvez. Mas aquela mãe que devolveu um filho adotivo disse para a profissional: quando a gente pode lidar com os conflitos, a devolução deixa de ser a única saída possível. Se ela tivesse tido a oportunidade de falar sobre os seus conflitos, talvez não tivesse devolvido. Se muitos maridos e esposas tivessem tido a oportunidade de conversar sobre os seus conflitos, talvez a separação, o divórcio não tivesse acontecido. Se muitos sócios tivessem a oportunidade de falar mais sobre o seu conflito, muitas empresas não teriam sido dissolvidas ou amargado prejuízos enormes. Se muitos jovens pudessem falar sobre os seus conflitos, nós não teríamos estatísticas tão grandes de suicídio entre um público tão jovem ainda, que apenas quer a oportunidade de falar para aprender a melhor lidar com esses conflitos que fazem parte da nossa vida. Certamente muitos de vocês já auxiliaram pessoas envolvidas em conflitos a melhor compreender esses conflitos e também a restabelecerem o diálogo, para que elas pudessem identificar por si só alternativas de soluções que interessavam a elas. Se isso aconteceu numa conversa no trabalho, no ponto de ônibus, na faculdade, em casa, você foi um mediador. E essa habilidade a gente desenvolve sim, com esse olhar sereno e um olhar engrandecedor diante daquele ser humano que está diante de nós. Nós precisamos confiar no ser humano. E se essa justiça com a qual sonhamos estivesse por existir, não se surpreendam. Está na missão do Poder Judiciário que humanizar a justiça por meio da solução adequada dos conflitos é o seu papel. Então não está tão longe de nós. Se nós imaginarmos que é possível, tendo um processo na justiça, telefonar para o gabinete e dizer: olha, meu cliente me procurou e agora eu gostaria de marcar uma audiência de conciliação. E se a pessoa que atendesse dissesse: pois não, o senhor gostaria para quando? Com qual conciliador? Tranquilo, o senhor já está ciente, traga o seu cliente e nós intimaremos apenas a parte contrária. E se isso fosse possível? Depende apenas de cada um de nós. Eu cito apenas o exemplo que acontece na nossa unidade, que pode acontecer em qualquer outra, que tiver apenas boa vontade nesse sentido. E muito mais já está acontecendo em relação a essa justiça com a qual nós sonhamos. Um exemplo que eu trago apenas para pontuar é o movimento da justiça sistêmica, que é um movimento que quer sim olhar para além do aparente, um movimento que proporciona que as pessoas façam nada mais do que olhar para o próprio conflito, sentando-se em cadeiras dispostas em círculo, para que elas ouçam, para que elas falem, para que elas observem, para que elas reflitam e para que elas se transformem no seu tempo. Há uma expressão de Fernando Pessoa que tem muito a ver com essa justiça com a qual nós sonhamos, e que eu arrisco dizer, ela está por existir. Talvez ela já exista em alguns espaços, em alguns microespaços, que podem se multiplicar, dependendo apenas de nós. E a frase de Fernando Pessoa que fala sobre isso é: quando te vi, amei-te já muito antes. Porque nós sabemos as nossas necessidades e nós amamos esse sentimento de paz que todos, eu, cada um de vocês, o senhor Pedro, o senhor João, todos, indistintamente, buscamos. Que possamos todos ajudar a saciar essa fome. Obrigada.